Lucas 22, de 54 a 62. O texto bíblico diz assim: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E tendo eles acendido fogo no meio do pátio, e havendo-se sentado à roda, sentou-se Pedro entre eles. Uma criada, vendo-o sentado ao lume, fixou os olhos nele e disse: Esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Daí a pouco outro o viu e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E tendo passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Amém. Gostaria de falar nessa noite sobre o poder de um olhar. Vamos falar essa frase? O poder de um olhar. Eu queria que você compreendesse, amado, e que todos nós compreendêssemos que tudo que a gente fala, tudo que a gente prega, é perfeitamente possível acontecer em nossas vidas, pelo Espírito Santo de Deus. A gente pode se maravilhar com o olhar de Jesus, mas eu posso ter um olhar transformador. E você pode ter um olhar que transforma essa geração. O poder de um olhar que cura, o poder de um olhar que restaura, que levanta, que dá direção, de um olhar que talvez dispense palavras, porque nesse olhar se revela a alma da pessoa. A Bíblia declara que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, quão grandes serão essas trevas. O olhar, ele reflete o estado da sua alma. Se o seu olhar, se o estado da sua alma está contaminado, atribulado, se a sua alma é uma alma julgadora, se a sua alma é uma alma revoltada, é uma alma não resolvida, você vai expressar no seu olhar, e o seu olhar vai transmitir exatamente o diagnóstico do seu interior. E eu quero falar hoje sobre o poder de um olhar. Esse texto bíblico, ele está repleto de olhares. Mas somente um olhar pôde transformar um homem que vivia escondido. Na verdade, Pedro estava vivendo talvez o momento mais difícil da sua vida. Porque depois de caminhar com Jesus por 3 anos e meio, tendo amizade, tendo intimidade, tendo direção para a vida, nesse momento quando as coisas se afunilam e que o grande amigo Jesus está ali na casa do sumo sacerdote, prestes a ser encaminhado para a cruz e morrer, o grande amigo Pedro tem medo, porque pensa assim: bom, eu sou amigo dele, eu caminhei com ele, se ele é culpado, eu também sou. Se ele está indo para a morte, eu também vou caminhar para a morte. Eu não sou diferente dele. Nos últimos 3 anos e meio, eu comi a comida dele, eu falei a linguagem dele, eu estive onde ele esteve. Então, se ele está caminhando para a prisão e para a morte, eu também estou no limiar dessa tragédia. E então, quando levam Jesus do Getsemane para a casa do sumo sacerdote, e ali Pedro começa a perceber que o cenário não é bom, então Pedro se esconde. Ele coloca uma capa. Ele, embora seja amigo de Jesus, mas ele se esconde, ele não quer que ninguém o reconheça. E as pessoas começam a perguntar: ah, você é amigo dele? Não, não sou. Ah, você é colega dele? Ah, não sou. Ah, você é galileu como ele? Não, também não sou. Até que de repente o galo canta, e Jesus já havia profetizado: Pedro, você disse que ia comigo até a morte, mas antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes. E depois de haver negado 3 vezes, o galo canta, conforme a palavra profética de Jesus, e naquele momento ele percebe a grande bobagem que ele fez, que foi a de negar
o conhecimento, a intimidade do seu melhor amigo. E então, Jesus olha para ele, não precisa falar nada, não precisa revelar nada, não precisa pregar nada. Então Pedro sai e chora amargamente. Mas não foi apenas Jesus que o viu, não foi apenas Jesus que o olhou. Outros olhares passaram pela vida de Pedro. O primeiro olhar foi o olhar da criada. Pedro estava ali no pátio da casa do sumo sacerdote e havia alguns alpendres. Jesus provavelmente estava numa das partes superiores, um pouco longe do átrio onde Pedro estava, e ali acenderam uma fogueira e se aquentaram porque estava muito frio. E Pedro ficou ali, naquele conflito de alma, negando Jesus, mas ao mesmo tempo querendo ficar perto, né? Dividido, em conflito, porque havia um conflito grande na sua consciência naquele momento. Mas estava ali, por perto, e o fogo se aquentando, até que uma criada veio, e a Bíblia diz, fixou o olhar nele. Olha essa coisa interessante, o que a Bíblia diz. A criada fixou o olhar nele e disse, você é um deles, você é amigo deles. E Pedro continuou com a sua máscara, continuou com a sua capa de fingimento, continuou com a sua mentira, ele continuou alimentando aquela hipocrisia, aquele mundo irreal, aquele mundo falso. Sabe por quê? Porque o primeiro olhar não tem poder de transformar, porque é o olhar acusador, porque é o olhar incriminador, e que infelizmente é o olhar que, sem a gente perceber, pode ser o nosso olhar. Por que às vezes não conseguimos transformar a vida dos filhos? Porque sempre olhamos para eles e eles têm a impressão de que no olhar do pai ou no olhar da mãe há sempre uma acusação, há sempre uma condenação. Você que fez, você está errado, você é amigo dele, você está indo para o caminho errado. E ainda que recebamos, se puder só dar uma melhoradinha no som para mim, que para mim está um pouquinho, por favor, queridos. Ainda que seja verdadeiro aquilo que o pai ou a mãe ou alguém possa dizer, mas esse olhar, o primeiro olhar, esse olhar incriminador, ele está contaminado por uma alma que não ama na sua totalidade. Nós precisamos ser curados da falta de amor verdadeiro. Nós precisamos ser curados na nossa alma para que, mesmo diante de uma disciplina, ou mesmo diante de uma situação em que havemos de ser um pouco mais firmes no nosso posicionamento, mas o nosso olhar, ele tem que refletir o estado de uma alma livre da condenação, livre da acusação e livre do veneno que contamina a nossa alma e faz com que a gente olhe para as pessoas de uma forma errada, com um julgamento, com um sentimento, com uma impressão que certamente, sem palavras, mas o outro vai absorver que não foi um verdadeiro olhar, não foi um olhar curado, não foi um olhar restaurado. Esse primeiro olhar é o olhar incriminador, é o olhar acusador, que eu preciso me olhar no espelho e pedir, e olhando para os meus próprios olhos, eu devo pedir assim, Senhor, cura o meu olhar. Mas não é isso daqui, cura a minha alma. Porque se minha alma está inquieta, se a minha alma está atribulada, e se eu não amo as pessoas, eu vou revelar essa falta de amor no meu olhar. Amém? Há poucos dias estava visitando uma senhora no hospital, e surpreendentemente eu estava olhando para ela estava deitada, e ela olhou para mim, e falou o seguinte, o senhor tem o olhar de uma criança. Na hora eu fiquei muito feliz por isso, porque se nós não nos convertermos a uma criança, de forma alguma entraremos no reino dos céus. E não quero dizer que eu tenho o olhar de criança, apenas disse que ela olhou para mim e viu isso. E que as pessoas possam olhar para você e perceber que há algo de muito puro no seu olhar. Porque o olhar acusador não teve a capacidade de fazer com que Pedro se desvencilhasse da sua hipocrisia. O olhar acusador não livra as pessoas, nem amigos, nem filhos, nem vizinhos, nem pessoa alguma. Podemos pregar,
podemos anunciar, você pode fazer o que você quiser, mas o teu olhar vai revelar quem você é e o que você sente em relação a outra pessoa. Mas um segundo homem, primeiro foi uma criada, uma mulher, e depois chega um homem e diz a mesma coisa. Não temos o nome desse homem, não sabemos quem ele é. A primeira, pelo menos, sabemos que é uma criada. O outro foi um homem, foi uma pessoa qualquer que representa um ser estranho. Um estranho que olhou para Jesus. A Bíblia também diz que o segundo também olhou para Pedro e disse: você é um deles. Mas esse mesmo olhar não teve a capacidade de tirar Pedro da sua mentira e da sua hipocrisia, porque era o olhar de um estranho. Pastor, o que tem isso a ver comigo e com a congregação? Meu amado, você pode ser casado com uma pessoa, viver debaixo do mesmo teto, comer a mesma comida, dormir na mesma cama, mas não passar de um estranho. Quando é que a gente é estranho? Quando a gente não tem nenhum envolvimento emocional com o outro. Quando a gente não tem nenhuma profundidade nas emoções. Quando a gente é estranho, a gente pode conhecer o nome da pessoa, pode saber onde ela mora, pode dormir com ela, pode comer com ela, mas somos estranhos. Não conhecemos os sonhos, não conhecemos os desejos, não conhecemos a melhor comida, o que ela mais gosta de comer. Não conhecemos a vulnerabilidade, a fragilidade, por isso que a gente pisa na bola direto, porque a gente constrange as pessoas a quem a gente não conhece. A gente toca em assuntos que para essas pessoas, são assuntos constrangedores, e a gente depois vai pensar assim: puxa, por que ela ficou tão constrangida? Você não sabe, você não a conhece, você não anda com ela, e não sabe que esse é o calcanhar de Aquiles dela ou dele. E por que erramos? Que somos estranhos. É um olhar que também diz: você é um deles. Mas para Pedro não teve nenhum significado, não teve nenhum poder de removê-lo daquela capa da hipocrisia. E Pedro continuou dizendo: não sou, não conheço, ele não é meu amigo. Sabia que você pode ser um instrumento de Deus para livrar as pessoas da mentira em que elas estão? Elas estão numa mentira terrível, mas elas se enganam a si mesmas. E elas continuam com as suas capas. E sabe que capa é? É a capa do bom marido. É a capa do bom pai. É a capa da boa mãe. Mas a pessoa vive a vida inteira se enganando. Porque todas as pessoas que de alguma forma confrontaram isso, muito provavelmente não tiveram o olhar da intimidade. Foram pessoas estranhas, foram pessoas que não investiram na alma, que não comeram 1 quilo de sal juntos. O pessoal fala de comer 1 quilo de sal porque sal dura, né? Então comer 1 quilo de sal quer dizer que você tem que comer hoje, e amanhã, e depois, é ou não é? Eu não sou dona de casa não, mas imagino que 1 quilo de sal dá mais ou menos para quanto tempo? Dá um tempo bom, não dá? 1 quilo de sal dá uns 2 meses, mais ou menos, alguém diz aqui, dependendo do número de pessoas. Não comeu 1 quilo de sal, não sente o que o outro sente, não compreende a realidade do outro, não sentou, não chorou, não riu junto, é um estranho, não houve investimento emocional. E de repente a gente que não come 1 quilo de sal com a outra pessoa, se acha no direito de dizer: você é isso, você é aquilo outro, e o outro vai dizer: escuta, senta comigo, calça o meu sapato, invista emocionalmente na minha vida, aí eu vou abrir meu coração para você, aí eu vou dizer que você está certo, e a minha capa é uma capa de mentira, mas come 1 quilo de sal primeiro comigo, porque até então você não passa de um estranho para mim. Eu estou dizendo que os pais precisam aprofundar no coração dos filhos, para não correrem o risco de viverem uma vida inteira desconectados da alma, desconectados da compaixão, desconectados do coração. Em nome de Jesus. Há um terceiro olhar. O terceiro olhar
foi de alguém cujo nome também nós não sabemos, mas temos uma pista. É uma pessoa que diz o seguinte, não diz que essa pessoa olhou para Pedro, mas diz o seguinte, que ela falou a mesma coisa, você é um deles, porque você é galileu. Rótulo. Vou abrir minha vida para você? Você só me enxerga a partir do rótulo que você me deu. Você me chama de homossexual, você me chama de adúltero, você me chama de rico, ou me chama de pobre. Mas eu tenho um nome, eu tenho uma identidade. Veja que aquele terceiro olhar, nem se diz que essa pessoa tenha olhado para Pedro, porque não precisava. Eu não preciso nem olhar, eu não preciso nem ter intimidade, basta saber que você tem o sotaque de um galileu, então você é um deles. E amados, se nós queremos transformar essa geração que está perdida, que está contaminada, a gente precisa, em nome do Senhor Jesus, deixar os rótulos de lado. Especialmente nesse momento em que as pessoas já não sabem mais o que elas são, se é homem, se é mulher, já não sabe-se mais quais são os títulos, e então a gente começa a colocar cada um na sua categoria. Não, você é dessa categoria, o outro é daquela outra, o outro é daquela outra. São tantos, e a gente põe num pacote só, discriminatório, e diz, Jesus não se importa com vocês. Porque às vezes o que chama mais atenção é o rótulo que a gente dá para a pessoa. E essa pessoa passa a não ter mais um nome, ela tem uma sigla. Ela passa a não ter mais uma identidade. Ela tem uma nomenclatura onde ela se coaduna com um determinado grupo de pessoas, mas eu não me importo com ela individualmente falando. Então quero dizer que esse tipo de olhar, que não consegue transcender aos limites do rótulo, nunca terá o poder de fazer com que essa pessoa se desvencilhe da capa da sua mentira, da capa do engano que ela vestiu. Nunca. O terceiro simplesmente chamou de Galileu. Você é um deles porque você é um Galileu. E Pedro, do mesmo jeitinho do começo, foi dizendo, não conheço, não sei, não tenho nada a ver com ele. Mentira, Pedro estava numa profunda crise, queridos. Se porventura tem sido nossa alma contaminada a tal ponto de que o nosso olhar revele as trevas que existem dentro de nós, continuaremos como uma igreja infrutífera. Continuaremos como uma igreja que não consegue salgar, que não consegue salvar, que não consegue restaurar ninguém. E as pessoas vão passar por nós e vão continuar com as suas capas de bom moço e vão continuar omitindo o seu verdadeiro estado, porque nós não tivemos a capacidade de olhar para elas com um olhar que realmente possa transformar. Até que chegou o último olhar. Jesus estava num determinado alpendre, num determinado lugar mais alto. Provavelmente tenha ouvido Pedro falar um pouco mais alto, quem sabe, em meio àquela multidão que se esbarrava naquele lugar. Quem sabe Jesus tenha ouvido a voz de Pedro dizendo, não conheço. E lá de longe, a Bíblia diz que Jesus se volta e olha para Pedro. E então os olhares se cruzam. Aí sim, amados. Aí a casa caiu para Pedro. Mas no bom sentido. Porque quando os olhares se cruzam, mas não é mais o olhar incriminador. Não é mais o olhar de um estranho que não se envolveu emocionalmente com o outro. E também não é mais o olhar que se limita apenas a rotular a pessoa, sem se importar com o que ela vive. Esse é o olhar que mostra algumas características extremamente importantes. Primeiro, é um olhar de amor. Diga, olhar de Jesus. É um olhar de amor. Que maravilha, queridos. Olhar de Jesus. E quando Pedro
olhou, cruzou e percebeu que Jesus olhava para ele e que os olhares realmente se abraçaram no meio do caminho. Então Pedro foi invadido por aquele amor mais uma vez. Um amor que Pedro sabia, ele só estava com saudade disso. Pedro já conhecia esse amor. Ele só precisava de uma oportunidade para matar a saudade. Porque ele, por um pouco de tempo, já estava perdendo a sintonia com o verdadeiro amor, para voltar a uma vida de hipocrisia, e que é exatamente o que muitos cristãos, infelizmente, passam a vivenciar. Eles experimentam o amor verdadeiro, mas de repente eles vão abraçando de novo aquela velha vida, e vão se desconectando do amor, até que esse amor os fisga de novo, e ele percebe: como posso viver sem esse amor? O que eu estou fazendo? Me aquentando aqui nessa fogueira e me iludindo, aquecendo as minhas mãos, tendo a minha alma gelada. O que pode aquecer o meu coração? Só o amor de Deus. Só o amor de Jesus. Até essa fogueira é uma farsa. Porque ela só pode aquecer o meu exterior, mas não consegue curar o gelo que há na minha alma e no meu interior. Mas aquele olhar de amor, Pedro não precisa mais daquela fogueira. Porque aquele amor é o amor que realmente fala, transforma, cura, perdoa. E é um amor que não condena. Até porque Jesus já havia dito: Pedro, você está me dizendo que vai comigo até o final? Eu te digo que antes do galo cantar, você vai me negar. Então não era surpresa para Jesus que Pedro viesse a negá-lo. Não era surpresa. Jesus já sabia. Mas nesse momento Jesus se limita a amá-lo. Eu queria, queridos, que a nossa alma fosse tremendamente curada por esse amor. Deixamos de amar o marido porque ele começou a beber. Deixamos de amar a esposa porque talvez ela não atenda às suas expectativas sexuais. Deixamos de amar, o nosso coração começa a ficar amargurado, distante. Meu querido e minha querida, que nessa noite você receba um banho de amor. É o banho de amor do olhar de Jesus. Que Jesus olhe para você hoje sem condenação. Que Jesus olhe para você hoje com um amor completo, com amor 100%, com amor verdadeiro. E que isso realmente aqueça o teu coração de tal maneira que você se sinta amado. E então dessa forma você possa passar a amar o outro da forma como você foi amado por Deus. O olhar de Jesus foi um olhar de amor. O olhar de Jesus foi um olhar verdadeiro. Diga, um olhar verdadeiro. O que é um olhar verdadeiro? É um olhar que, por mais que haja amor, mas que revela a verdade. Pedro estava na mentira. A única coisa que podia livrá-lo era a verdade. A verdade que é revelada não por alguém que acusa, nem por alguém que rotula, nem por um estranho de alma, mas por alguém que ama de verdade, e essa verdade liberta. E então Jesus, quando olhou para ele, é como se Pedro pudesse dizer: gente, eu acabei de dizer que não conheço, mas como resistir a esse olhar da verdade? Como continuar com a minha máscara? Como continuar com a minha mentira, se esse olhar perscruta o meu interior? E eu sei porque sei que estou mentindo. Como continuar mentindo diante de alguém que sabe quem eu sou, que sabe o que eu fiz, que sabe onde eu tenho andado? O olhar de Jesus é um olhar de amor, mas o olhar de Jesus é um olhar verdadeiro. E eu preciso orar hoje ao Senhor da seguinte maneira: Senhor, que a tua verdade me liberte. Que o teu olhar revele as minhas maquinações, os meus enganos. Que o teu olhar para mim seja suficiente para quebrar todas as cadeias de engano. Porque eu quero conhecer a verdade que me liberta.
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O olhar de Jesus foi um olhar de amor. O olhar de Jesus foi um olhar verdadeiro. Mas o olhar de Jesus foi um olhar histórico. Porque quando Jesus olhou para ele, Pedro se lembrou de uma história. Talvez a partir da história do galo que havia de cantar, e Pedro já o teria negado 3 vezes. Talvez essa história pudesse ser um pouquinho mais longa, um olhar que pudesse lembrar, não é o olhar de um estranho, é alguém com quem eu comi, é alguém com quem eu andei, é alguém com quem eu tive intimidade, é alguém para quem eu professei lealdade. Oh, meus queridos, como nós precisamos deste olhar para a restauração de casamentos, que nos façam perceber e que nos façam lembrar daquilo que aconteceu há 30 anos. Terça-feira agora, eu vou completar com a Noemi 30 anos de casamento. Que coisa maravilhosa. Eu lembro que eu tinha 48 quilos e ela também tinha diante do altar. 2 palitinhos diante do altar, professando lealdade um ao outro. E a gente pensa assim, gente, 30 anos se passaram. Como a gente pode esquecer isso? Como é que a gente pode esquecer a lua de mel em Peruíbe? Como é que a gente pode esquecer que não nos deu tempo de recolher aquela oferta do casamento e a gente foi sem dinheiro para a lua de mel, com trocadinho, mas feliz da vida, porque a gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha um ao outro. E 30 anos se passaram, a gente continua sem dinheiro, mas a gente continua tendo um ao outro. É uma história, é um olhar histórico. É um olhar histórico. Quando Jesus olhou para Pedro, como negar? Como dizer que eu não o conheço? Eu andei com ele, eu professei lealdade com ele, eu comi a mesa dele. Como, queridos? Sabe por que muitos casamentos se rompem? Justamente porque a gente só lembra daquilo que não presta. A gente só lembra daquilo que não deu certo. E esquece as juras de amor, os votos, os perrengues da vida que a gente conseguiu vencer juntos. A gente se esquece. Às vezes essas coisas passam pela nossa vida e a gente não dá valor a nada disso. Mas é uma história. Ver os filhos nascendo e visitando-os no hospital, pequenininhos, peladinhos, cada um deles, e olhar, é meu filho, é minha filha, é história, é um olhar histórico. É um olhar que mostra que tem um caminho andado e que não pode ser esquecido. Esse foi o olhar de Jesus. Um olhar de amor, um olhar verdadeiro, um olhar histórico, mas é um lugar que ajuda a pessoa a sair. Perceba que no final do versículo, quando os olhares de Jesus e de Pedro se cruzaram e que Pedro se lembrou do galo que cantou e da negação 3 vezes e da história de vida, o que Pedro fez? Não aguentou. Não aguentou ficar na sua hipocrisia, na sua novelinha falsa. Não aguentou ficar ao redor daquela fogueira que só aquecia o corpo, mas não podia aquecer a alma. Ele não aguentou e saiu. E é isso que tem que acontecer na vida das pessoas. As pessoas constrangidas pelo meu olhar e pelo seu olhar, e somente constrangidas pelo poder desse olhar, é que terão condições de darem um basta para essa falsidade. Vou sair. Sair disso que eu criei para mim mesmo. Sair desse ciclo vicioso. Sair dessa vida falsa e dessa vida mentirosa. Pessoas que já deixaram seus matrimônios porque foram iludidos ou seduzidos por alguma coisa que aconteceu, mas lá naquele outro lugar ele não está feliz. No fundo ele quer voltar, ele quer restaurar.
Mas quem terá esse olhar nessa dimensão para dar coragem para essa pessoa dizer, olha, acabou, eu vou restaurar o que eu preciso restaurar? Será que essa pessoa será eu? Será que essa pessoa será você? Jesus foi assim na vida de Pedro, e ele saiu. Saiu daquela farsa. Mas depois de haver saído, no seu particular, longe das pessoas que o cercavam, ele e a sua consciência, ele e o seu coração, longe da casa de Caifás, ele e ele mesmo, chorou amargamente. Aquele choro profundo, a tristeza segundo Deus que produz arrependimento. Não é a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo o mundo leva para o inferno, mas a tristeza segundo Deus, que é aquela tristeza resultado de um encontro da pessoa com a sua consciência, resultado do encontro dessa pessoa com ela mesma, com as suas origens, com seus votos de fé, com as suas profissões de fé. É o encontro dessa pessoa com a sua dignidade, o encontro dessa pessoa com a verdade real, intrínseca, com a verdade do coração. Quando ela sai da farsa, sai da presença das pessoas, sai até da fogueira e vai no particular da sua vida, e ela se encontra com ela mesma, e então ela pode dizer, eu sou um mentiroso, eu sou uma mentirosa, eu tenho me enganado durante essa vida, ou durante esses anos. Então quando essa pessoa tem o encontro com a sua consciência, por causa de um olhar que expressou uma alma livre de pecado, de julgamento, de revolta, de ira. Um olhar verdadeiro. Então esse homem não aguentou, saiu e chorou amargamente. Eu gostaria de orar por todos nós, nesse momento, para que a gente possa alcançar, pela graça de Deus, este nível profundo, essa condição de alma, essa condição de espírito, essa condição de coração, que possa expressar através do nosso olhar, essa pureza que liberta as pessoas. Queria te convidar a vir à frente, por gentileza, vem aqui à frente. Porque eu creio que Deus está restaurando matrimônios, Deus está restaurando relacionamentos, Deus está restaurando famílias, está restaurando o indivíduo, homens, mulheres. Vamos nos expor a essa presença tão doce, tão suave, tão perfeita, tão sublime do nosso Senhor Jesus. O olhar dele passa por aqui. E o olhar do Senhor há de curar também os nossos olhos, há de curar a nossa vida, há de curar o nosso coração. Fecha seus olhos nessa hora. Deixa apenas que Jesus te olhe. Deixa apenas que Jesus te veja. E esse olhar de amor há de transformar a sua vida. E esse olhar verdadeiro há de revelar todos os enganos do teu ser. Esse olhar histórico há de lhe ajudar a fazer com que você se lembre do quanto Ele já foi com você ao longo dessa caminhada. Esse olhar que faz você sair para fora, primeiro tem que fazer você sair de dentro de você mesmo, para que você possa ter um encontro com a sua consciência, um encontro com o seu coração, um encontro com as suas origens. E se o choro vier, não o retenha. Deixa que este choro lave a sua alma. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, porque eu creio de verdade, ó Deus, que o Senhor está fazendo uma obra extraordinária no coração de cada um, que se abre a este mover, e que se abre a este olhar, que não foge desse olhar,
que não desvia o olhar como alguém inseguro e como alguém que quer continuar se escondendo. Senhor, nesse momento, abrimos o nosso coração para Ti, ó Deus. Te pedimos perdão pelas farsas que já fizeram parte da nossa vida, pelas simulações que nós mesmos promovemos. Em nome do Senhor Jesus, chamamos o Teu Espírito. Vem Teu Espírito, vem o Espírito de Deus agora, Espírito de verdade, Espírito de consolação, Espírito ajudador, Espírito companheiro, Espírito que aquece de verdade o nosso coração, mais do que a fogueira que possa aquecer as nossas mãos e o nosso corpo. Espírito que aquece a consciência, Espírito que aquece a alma. Vem agora, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, vem agora, aquece o nosso coração. Ó Espírito de Deus, aquece as nossas lembranças, reaviva a nossa memória. Ó Espírito restaurador, cura-nos hoje. Ó Espírito de Deus, envolva-nos hoje com a Tua verdade, porque a Tua verdade nos liberta. Ó Espírito, vem quebrar as cadeias. Ó Espírito, vem quebrar os grilhões. Ó Espírito, vem nos tomar pela mão e nos levar para a luz, a verdadeira luz, não as trevas do engano, mas a luz de Cristo, a luz do Pai, a luz da palavra. Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, cura-nos. Ó Espírito, cura-nos. Ó Espírito, cura-nos, cura-nos. Hoje aqui, oh, aleluia. Jesus Cristo olhou para você hoje. E se você sente que o Senhor falou ao seu coração de uma forma especial, se você ainda não entregou seu coração para Jesus, mas hoje veio a convicção no seu coração de que você precisa ser dele, então quero te convidar a levantar a sua mão, porque eu quero orar por você. Se você está arrependido dos seus pecados, se você está arrependido de viver no controle da sua própria vida, e você quer entregar o controle do seu coração nas mãos desse que te vê e desse que te cura, que é Jesus, levante a sua mão. Como estou com a mão levantada, quero orar por você. Amém, querida. Veja a sua mão, veja a sua mão, veja a sua mão, veja a sua mão. Há mais alguém que está dizendo: veja a sua mão, veja a sua mão. Que bênção, veja a sua mão. Você que está levantando a mão, eu quero fazer uma oração. Posso fazer uma oração por você? Será que você pode vir aqui só para que eu ore por você? Por gentileza, não tenha medo, não tenha vergonha, não vamos te expor, apenas queremos orar por você. Queremos apenas ministrar sobre a sua vida. Os irmãos fiquem por detrás, não sentem não, fiquem aqui com a gente, para essas vidas sentirem o amor de Deus. Que maravilha, é o olhar de Jesus. Vamos orar por essas vidas preciosas. Gostaria que vocês repetissem a minha oração, por gentileza, e toda a igreja vai repetir juntamente. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua voz, que expressou o Teu olhar para a minha vida. E o Teu olhar é um olhar de amor, é um olhar de verdade, é um olhar libertador, é um olhar que me faz sair da condição de vida que eu tenho vivido, para começar uma nova história. Eu recebo o Teu amor, eu recebo o Teu perdão para todos os meus pecados, para os pecados da minha vida. Eu me arrependo, e me arrependo também por não ter permitido que esse amor me alcançasse antes. Mas hoje eu quero começar uma nova história ao Teu lado. Eu confesso o Teu nome, Jesus, como meu único Senhor e Salvador pessoal. Lava-me, purifica-me, restaura-me por completo. Eu quero viver na Tua presença por todos os dias da minha vida.
no teu nome, Jesus. Amém e amém e amém. Aleluia.